Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei. Águas vivas vos darei. Descanso achareis pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor. Efésios capítulo 6. Obrigado, Deus. Versículo 10. A armadura de Deus. Quantos conhecem esse texto? Digam amém. Amém. Pois bem, vamos tentar tirar, amados, algumas lições para a nossa vida, mesmo desse texto, que é um dos mais conhecidos da Bíblia. Nós crentes, muitas vezes, sem percebermos, cada dia que passa a gente lê menos a Bíblia. Não aqui, né, no nosso meio, né? Aqui, quem está me olhando, lê a Bíblia todo dia. Amém ou amém? E mente também todo dia, né? Como a gente lê a Bíblia cada vez menos, não deveria ser assim. Diga, irmão, só leia mais a Bíblia, irmão. A Bíblia é uma benção. Você acredita que a Bíblia é uma benção? Demar de Campos que fala muito isso. Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia é uma benção. É mesmo, né? Mas a gente lê cada vez menos a Bíblia. Quem não se alimenta fica desnutrido. E quem está desnutrido em qualquer peleja que entra, perde, irmão. Não tem jeito. Não dá para entrar no ringue com lutador de vale tudo. O cara faz aquilo o dia inteiro. Come do bom e do melhor, se exercita o tempo inteiro. Se alimenta do que é mais consubstancioso. E a gente que vive se alimentando de hambúrguer com ketchup, né? Mesmo que seja aquele 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, pão com gengibre. Essa música você sabe de qual, não sabe? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, pique, pão com gengibre. É. Vendo? Sabe melhor do que eu, né? Eu prefiro Bob's. Bob's Burgão. Tô fazendo anúncio de graça, hein? Quem só se alimenta de hambúrguer está lascado, irmão. Os apóstolos diziam, a palavra de Deus é o nosso alimento. E a gente, como lê cada vez menos a palavra de Deus, a gente tem se encontrado com uma geração de filhos de Deus que, a despeito de serem filhos de Deus, são raquíticos, desnutridos, fracos, frágeis, que diante de qualquer adversidade se prostram e são humilhados pela vida. A gente tem se encontrado no meio do povo de Deus, e olha que eu me encontro com gente do povo de Deus, irmão, de norte a sul dessa nação, gente de tudo que é nome de evangelicalismo brasileiro, batista, presbiteriano, restauração, e os nomes cada vez são mais criativos e mirabolantes, né? Os nomes são maravilhosos, ou horríveis, uma coisa ou outra. E eu tenho andado, mas andado muito, irmão, conheço poucos pastores que andam mais do que eu. Para esse ano eu recebi um pouco mais de 2.000 convites para pregar. Você imagina o que é isso? Se a gente pudesse atender todos eles, a gente pregaria mais de 5 vezes por dia, todo dia, o ano inteiro. Ninguém aguenta. Não dá para atender nem 1/3 disso. E onde é que a gente vai? Há uma marca no meio do povo de Deus. Gente que tem vivido vidinha. Gente que tem vivido de aparência.
gente que tem vivido de indumentária, gente que vive de uma santidade coletiva, mas que nunca chega no âmbito pessoal. É aquela gente do óleo, do poder, do fogo, da batalha, da guerra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia, glória a Deus. E às vezes a gente vê essa santidade, esse poder, esse homem de guerra, e a gente fica, caramba, meu, o cara é fera. E às vezes a gente se sente tão pequenininho, né? Só que às vezes aquilo é só arte teatral. A gente está no palco e a gente diz, meu irmão, se a Globo visse esse cara, Antônio Fagundes estava perdido, Tony Ramos, tudo desempregado. Porque o cara é um artista. Aquela santidade, aquele poder, aquele óleo não vai com ele para segunda-feira de manhã e não entra com ele nas circunstâncias da vida, nas adversidades da vida, nas lutas da vida. E aí a gente vê gente com muita frequência nos arraiais de Deus, com uma fé muitas vezes de muita intensidade, mas de curta duração. Gente que às vezes fica no óleo e diz, olha, pode vir tudo que é Mike Tyson do inferno. Com um golpe vão cair diante de mim em nome de Jesus. Mas que quando passa um mês aparece o Nelson Ned do inferno e ele corre. Fé de muita intensidade, pouca duração. Aí daqui a pouco está na bênção de novo, daqui a pouco... Ninguém aguenta, irmão. Se você, como aconteceu hoje, a gente vai para Petrópolis, pega 8 graus, vem para o Rio de Janeiro, pega 40. Sobe 8 graus, 40. Frio, quente, frio, quente, frio, quente. O que acontece com a gente? Irmão, a saúde arrebenta, pifa. A gente entra em parafuso, o motor bate. Ninguém consegue andar nessa inconstância existencial. Eu tenho falado tanto sobre isso aqui, né? Repetidas vezes. Mas isso tem sido uma prática constante, portanto não rara, no meio do povo de Deus, no meio daquele povo que foi chamado para a vitória. Você sabia que você foi chamado para a vitória? Amém ou não amém? Diga assim, eu fui chamado para ser campeão. E se você não crê nisso, pense só com uma lógica. Deus não colocaria filhos no mundo para serem envergonhados e humilhados pelo inferno. Quantos pais e mães nós temos aqui? Quais são os sonhos que você tem para o seu filho? De derrota ou de vitória? Se teu filho está indo para a Olimpíada agora, daqui a 15 dias, suponha. E ele está lá naquela pista de atletismo, correndo os 100 metros, quem sabe para ser, dentro da sua possibilidade, um dos homens mais rápidos do mundo. E você sabe que no finalzinho daquela prova, tem uma escadinha com 3 degraus. Uma mais alta, uma menos alta e outra menos alta ainda. Se é seu filho, onde é que você gostaria de ver seu filho? Diga assim, no degrau mais alto. Sim ou não? Pois é, se vós sendo maus sabeis dar o melhor a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Não está escrito isso em algum lugar? Está, no livro preto que tem por aí, não é? Está escrito. Eu quero ver meu filho no pódio, irmão. É claro que se ele estiver lá no segundo lugar, porque a gente é pai, a gente é mãe, a gente vai lá, pô filho, valeu, você tentou, cara, você conseguiu. Você está onde muita gente gostaria muito de estar, mas não conseguiu. Você foi segundo lugar. Irmão, a gente fala isso para dar uma força, irmão. É só para levantar a moral. Mas lá no fundinho do nosso coração, irmão, a gente queria que o nosso filho estivesse lá em cima e poder dizer, está vendo aquele lá? No lugarzinho mais alto? Meu filho. Desculpa aí, gente, meu filho. O que você acha que Deus sente, irmão? A teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. A mesma coisa. Mas o pódio tem sido privilégio de tão poucos. E a gente tem visto gente com fé de muita intensidade, mas de pouca duração. Essa fé que a gente recebe, essa unção que a gente recebe no dia a dia, porque está aqui, irmão, é um privilégio de Deus. Mas esse texto de Efésios capítulo 6 me fala de uma batalha. Me fala de uma guerra. E aqui, esse texto me dá algumas dicas do Pai, de Deus, que me ajudam a estar mais preparado para que eu possa, nas batalhas, usufruir daquilo que eu recebo na congregação, porque a Bíblia diz no Salmo de número 133, que é bom, é agradável, é suave, é maravilhoso, que os irmãos vivam em união. Lembra que nós cantávamos há 1500 anos atrás? Quão bom e quão maravilhoso é
que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E aí? Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Atente para acabar. Ó. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Você pode aplaudir a ele, sim ou não? Agora, é bom por quê? Lá no versículo 7 do capítulo 133, ele fala assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde? Na comunhão. Na comunhão. Por isso que é bom estar aqui. Agora, isso que a gente recebe, a vida e a bênção para sempre, precisa ir comigo para casa e entrar no 383 amanhã de manhã, irmão. Precisa entrar num famigerado 744, naquela Kombi barulhenta. Precisa entrar comigo no escritório, na fábrica, quando eu tiver que encarar o meu chefe de novo, aquele pústula que me persegue. Para encarar aqueles clientes que acham que são deuses. Para encarar os sentimentos negativos que circundam meu ser, minha mente, e que não pedem licença, vão se intrometendo na minha vida e vão produzindo palavras de maldição sobre mim mesmo, que vão adoecendo o meu ser, sem que eu perceba que o meu ser adoecendo está, e que às vezes só é percebido que doente está depois que doente já está de fato. E aí, o que eu recebi aqui na comunhão precisa estar comigo quando essas adversidades me acometerem. Agora, o que a gente vê no meio do povo de Deus é um monte de gente surtada porque passa por problema, passa por adversidade. Meu Deus, por que me aconteceu? Aconteceu porque você está vivo, irmão. Pastor, por que esse problema? Meu irmão, simplesmente você está vivo. Sim ou não? Tem alguém vivo aí? Até alguns, né? Graças a Deus. Eu vou dar uma segunda chance. Tem alguém vivo aí? Tem, né? Pergunta aí, irmão, você está vivo mesmo, irmão? Tá. Se você está vivo, diga graças a Deus. Isso, então vai ter problema. Mas por que está vivo, irmão? Quer parar de ter problema? Dá um conselho pro teu irmão, então. Morre, irmão. Eu diria mais, viva! Porque não morrer e viver é diferente. Tem muita gente que não morreu, mas também não vive. E aí, não vive porque fica surtado. Porque esse problema, meu Deus, é uma desgraça atrás da miséria. Nunca vem sozinho, miséria pouco é bobagem. E ele fica desesperado, buscando respostas para as lutas pelas quais passa. Quando, na verdade, deveria buscar soluções. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, nos diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha fosse. Irmãos, não estranheis as provações que vêm sobre vós para vos tentar. Ou seja, isso não é estranho, isso é extremamente natural. Você está vivo. E enquanto você estiver vivo, você vai ter problema. E sabe quando é que os nossos problemas se agravam? A despeito de, ao invés de procurarmos solução, buscarmos respostas. É quando a gente olha para a vida do outro e acha que o outro não tem problema. Irmão, achar que o outro não tem problema mata com a gente. Pior do que o nosso problema é olhar para alguém e dizer: esse cara não tem problema. Porque se o outro tivesse problema igual a gente pelo menos tinha solidariedade na desgraça. E você pensa que a desgraça dos outros não te faz bem, não te consola. Você está arrebentado, chega alguém e fala assim: irmão, fica assim, não, já passei por isso. Eu estou passando por isso também. Você não está sozinho aí na cova dos leões, não. Você não vai ser comido sozinho, não. Vamos ser comidos nós dois.
Ai, graças a Deus. Então vai você primeiro. Aí já está um outro problema instaurado, né? Quem vai primeiro, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que a gente serve tapa a boca de leões, amados. Nem sempre nos livra da cova. O Deus que a gente serve ameniza o poder do fogo. Nem sempre livra da fornalha. De modo que o problema não é mais o problema. É como eu encaro o problema. Como eu me posto diante dele. É problema, portanto, é questão de postura, como eu já preguei aqui. Porque por que eu tá vivo, irmão? Você está vivo. Para de ficar buscando respostas, porque há indagações do ser para as quais nunca haverão respostas. Eu sou um ser humano extremamente questionador, irmãos. Eu tenho listas de papel no meu gabinete, que eu faço questão de anotá-las, porque elas são desafios para a minha vida. Questões, que, meu Deus, me responde isso aqui, pelo amor de Deus. Deus fica mudo, e nem com sinais de libras, igual ela está usando ali, fala comigo. Mas no silêncio dele, ele está dizendo o seguinte, Neil: quem falou que eu tenho que te dar resposta para alguma coisa? Não te compete saber os dias ou as estações do que acontece debaixo do sol. Questionará a criatura ao seu Criador? De modo a perguntar: por que me fizeste assim? Oh Deus, eu queria ter nascido louro, de cabelo liso, olhos azuis. Por que eu nasci assim, Senhor? Moreno, de cabelo duro, de olhos castanhos. Deus responde: não tem respostas. Eu tenho certeza pelo Espírito Santo, irmãos, que tem gente aqui ouvindo a gente hoje, que tem interrogações assim no peito, enormes. E porque não tem respostas para essas indagações, ele diz: eu não creio em Deus. Preguei sobre Jó. Eu falei sobre algumas indagações dos humanistas do mundo. E alguns contemporâneos nossos, que nos questionam muitas vezes com essa indagação humanista, sem saber que é humanista. E perguntam: pastor, Deus é bom? O que você responde? Diga assim: Deus é bom. Então por que tem tanto mal na terra? Por que ele permite que a irmã absorvesse câncer no útero? Por que aquele irmão tão dedicado morreu de leucemia? Por que a tua família foi para o ralo? Por que você perdeu o teu emprego? Por que teu filho foi atropelado? Por que só os ímpios prosperam nesse mundo? Por que só ladrão de galinha que é preso? E os naias da vida estão aí soltos? Não tem respostas. Deus não é bom? É. Então por que tem mais mal do que bem? Eu não creio em Deus. Tem razão. Você tem razão. Você que é ateu tem razão. Diga, irmão, se você é ateu, você tem razão para ser. A não ser, pastor, que o senhor me prove a existência de Deus. Se o senhor me provar a existência de Deus, eu creio em Deus. Eu pergunto a você: dá para provar a existência de Deus? Alguém aqui prova a existência de Deus? Você pode me provar que Deus existe? Estou lhe cerceando a palavra, pode falar. Não tem prova, irmão. Você consegue provar, pastor Ricardo? Prova, pastor Denilson. Você consegue, pastor Isaías? Esotérico, hã? Estava de férias, né? Estuda aí o mundo dos espíritos, em nome de Deus. Isaías Quevedo. Bom ter você de volta, viu, amigo? Seja bem-vindo. Passou aí 4 meses de férias, uma benção. Essa igreja é uma benção. Não se prova a existência de Deus. Então vou morrer ateu, pastor. Morre mesmo, irmão. Não tem como. São indagações para as quais não há resposta. Pastor, então como é que eu vou crer em Deus? Só há um jeito, irmão, pela fé. Uma vez, numa palavra dessa, foi um fato verídico. O pastor falando sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, que Deus é. Um ateu estava aí no meio onde vocês estão, lá atrás. E ele estava ali porque foi convidado por um amigo, mas estava odiando estar ali naquele lugar. Porque a igreja, em sentido geral, é chato mesmo, irmão. Nem eu aguento igreja. E ele estava numa dessas igrejas, o pastor estava falando de Deus, ele não aguentou. E levantou: pastor, tudo isso é mentira. O pastor assustou, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não é sangue não, é eu que estou dizendo. Deus não existe.
E ele disse exatamente isso: a não ser que o pastor prove para mim e para vocês que Deus existe. O senhor pode provar, pastor? O pastor ficou tremendo. Pois bem, já que o senhor não prova que Deus existe, eu vou provar para o senhor que Deus não existe. Eu desafio ao Deus de vocês, dentro da casa do Deus de vocês, no meio do povo de Deus, no altar de Deus, que caso Ele exista, Ele fulmine a minha vida aqui agora. Deus, se Tu existes, manda fogo do céu agora. Me consome aqui na frente dessa gente toda. A igreja, Jesus, vai descer fogo. Jesus, tabernáculo não, Senhor. Tá. A igreja ficou em silêncio. Ele falou: vocês viram? Deus não existe. Deus é refúgio dos fracos, dos medíocres. Ele tinha razão, religião é ópio do povo. O pastor recebe a iluminação do Espírito Santo, diz assim: você acha que Deus não existe? Porque Ele não te fulminou? Claro. O senhor tem filhos? Tem. Os ama? Claro, pastor. Se um filho teu chegasse pertinho do seu pé e dissesse assim: papai, me mata, me fulmina, você o fulminaria? Claro que não, pastor. Como é que você quer que o seu pai do céu fulmine você? O fato de você não ter sido fulminado prova não só que Deus existe, como Ele ama você. Todavia, não se prova a existência de Deus. 2 mais 2 são 4. 1, 2, 3, 4. Sim ou não? Você crê nisso? Está provado cientificamente que 2 mais 2 são 4? Tá. Se está provado, eu não preciso de fé para crer nisso. Está provado. Agora a Bíblia diz que a gente só pode crer em Deus pela fé. Porque se eu, Neil, pudesse provar que Deus existe, eu não precisaria mais de fé para crer nele. Deus deixaria de relacionar-se conosco no âmbito sobrenatural para se relacionar no âmbito estritamente natural. De modo que, caso ele existisse, pudesse ser provado, ele não poderia me ajudar a resolver as questões do ser, que são sobrenaturais. Se eu pudesse provar um Deus matematicamente, filosoficamente, sociologicamente, teologicamente, esse Deus não seria um Deus maior do que eu, mas um Deus menor do que eu, porque eu, na minha insignificância, pude provar a sua existência. Eu que sou um ser que nem a mim me conheço completamente, se eu pudesse crer nesse Deus e provar a sua existência, eu não queria mais servir esse Deus. Mas eu louvo a Deus porque eu não posso provar a sua existência, não posso matematicamente comprovar a quem quer que seja a sua existência, mas ninguém pode tirar de mim a realidade das experiências que eu tenho tido com Ele na particularidade, e você também. Eu creio em Deus por uma única razão: Ele mudou a história da minha vida. Ele me tirou das trevas e me plantou na sua maravilhosa luz. Com quanto já aconteceu isso no caminho, amados? Em nome de Jesus, diga assim: Deus existe, eu louvo a Deus por isso. São experiências pessoais que nós temos com Ele. É a capacitação que Ele nos dá para que nós possamos suportar as adversidades da vida, para que nós não fiquemos como os medíocres, resmungando porque os problemas chegaram, mas como os valentes, encarando os problemas de frente, chamando o problema pelo nome e dizendo: eu me levanto contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Porque eu descobri que um cabelo meu ficou branco, eu estou querendo morrer. Pastor, essa semana eu peguei um pneuzinho do meu lado e eu entrei em depressão. Veja lá o versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder forte.
Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue ou seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quero chamar a sua atenção uma vez mais para o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir quando, irmão? No dia mau, e permanecer inabaláveis, e havendo feito tudo, permanecer firmes, como diz o seu texto aí. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, aonde, irmão? Todos juntos, no dia mau. Muito bem, sabe o que esse texto está dizendo? Vocês vão passar por dias maus. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque Deus disse que você ia passar por dia mau. Então para de ficar reclamando porque o teu dia está ruim, porque esse tempo que você está vivendo está brabo, a maré está braba. Para de ficar resmungando porque os problemas se lhe abateram. Para de ficar resmungando porque a desgraça está te achando. Todo mundo te mira e te acerta. E você tem orado, pelo amor de Deus, me mira, mas me erra pelo menos uma vez. Por que está acontecendo? Porque o Senhor disse que nós passaríamos por dias maus. Aí Ele está dizendo porque vocês vão passar por dias maus. Enfermidades não explicadas. Problemas financeiros não justificados. Crises familiares incompreensíveis. Mudanças de caráter dos nossos amados de forma instantânea. E a gente fica assim bolado, surtado com o tempo presente, com tamanha violência, com tamanha desgraça. E a gente se vê ali, apequenado, mediocrizado diante da vida. E o Senhor está dizendo, são dias maus. E não se vence dia mal, não se vence dia mal, reclamando do dia mal. O Senhor está dizendo, toma toda a armadura de Deus. Para que vocês possam passar pelos dias maus. E havendo feito tudo, permanecer firmes. O que Ele está dizendo é o seguinte, mesmo no dia mau, você pode cumprir toda a agenda da tua vida. Mesmo no dia mau, você pode fazer tudo para o que você foi criado fazer. Mesmo no dia mau, você pode ter felicidade. Mesmo no dia mau, você pode ter saúde. Mesmo no dia mau, você pode manter-se equilibrado. Você não precisa ser vítima do dia mau. Pastor, pelo amor de Deus, fala logo como é que eu faço isso. Vou te dar algumas dicas. Primeiro, você tem que estar disposto diuturnamente para a guerra. Precisa ser soldado, se possível de infantaria. Desculpa aqui os não infantes. Gostou, né? Eu preciso acordar de manhã profetizando. Este foi o dia que fez o Senhor. Me alegrarei e me regozijarei nele. Amém ou não amém? Está escrito em algum lugar também. Mesmo livro. Aí você fala, aleluia, vou me alegrar, vou me regozijar. Só que você fica esperando por razões para isso. Deixa eu ver o que Deus preparou de mim, de bom para mim essa semana. Meu Deus, o culto ontem à noite foi uma benção. Então eu imagino que eu vou chegar na fila do 383 de madrugada, já que eu falei dele. Já deve ter alguém lá, ô amado, eu estava te esperando, entra aqui no primeiro lugar aqui. Aí quando você chega lá, todo crente, não, o Senhor já está na minha frente, o Senhor já está preparando a vitória em nome de Jesus, aleluia, churiana, canta, fala. Aí tu chega lá, ô querido, ô amado, o pai estava no culto ontem, estava uma bênção, mas vai para o fim da fila, vai querido. Mas como é que pode isso, Senhor? Ontem tu liberaste através do teu servo tanta palavra de vitória. Tua palavra disse que eu estaria por cabeça e não por cauda. E eu estou aqui na cauda.
Aí vai você pendurado até o centro da cidade. Senhor, você chega no trabalho, não, isso foi só uma tentação do diabo, vou chegar lá, eu sei que meu patrão hoje vai acordar bem-humorado, ele é uma praga, todo dia ele está mal-humorado, mas hoje ele vai estar abençoado, vai estar assim bem-humorado. Aí tu chega no trabalho, onde é que você estava? Já fez? Meu Deus, o que é isso? Ele está incorporado hoje. Chega a hora do almoço, você não tem ticket, leva marmitão, né? Mas na hora do almoço, ô Senhor, me dá manjar agora, Senhor. Que tu tens usado a minha mulher para caprichar na marmita. Aí tu vai, bota a marmita para esquentar na estufa, vai comer, tá azeda. Tem dias que são assim ou não? Meu Deus do céu, acorda com a urucubaca, né, irmão? Tu tá amarrado em nome de Jesus. E aí já passou metade do dia, irmão. Chega na hora do café, às 15, 16, o patrão diz assim, ó, hoje não deu para comprar café. Meu Deus do céu, nem café vai ter hoje. Mas fala, não, mas uma coisa de bom o Senhor preparou. Hoje o meu vizinho que trabalha comigo veio de carro, pelo menos uma carona eu vou ter com ele. Aí chega no estacionamento, tem 2 pneus furados. Ele só tem um step. Aí você volta para casa, irmão, completamente vencido, derrotado. Mas, Senhor, a palavra diz que este foi o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos. Cadê os motivos de alegria? Ah, você só se alegra se tiver razões. Você precisa de motivos exteriores. Você, quando acordou, você agradeceu a Deus porque você acordou? Não, não agradeci não. Tem que agradecer porque eu acordei? Tem. Você conhece alguém que um dia não acordou naquele dia? Conhece, não conhece? Você foi no velório dele, não foi? Pois é, eu também. Mas há quanto tempo você tem acordado na tua vida? Me diga quanto tempo aí, diga. Hoje eu completo 38 anos que eu acordo todo dia. Aplauda o Senhor pela minha vida, irmão, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. 38 anos que eu acordo todo dia, irmão. E aí eu já durmo hoje dizendo, Senhor, amanhã vai ser a melhor manhã da minha vida. E quando eu acordo, eu digo, Senhor, louvado seja o teu nome, acordei mais uma vez. Aí não precisa acontecer mais nada, irmão. Porque o teu espírito já está preparado para a ação de Deus. Agora você sai esperando que coisas exteriores cheguem. Só que eu estou dizendo aqui, você quer vencer os dias maus. Acorde entendendo o seguinte, Senhor, eu sou teu servo. Mas eu estou saindo para uma batalha uma vez mais, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, de forma que quando você vai para a fila do 383, você está indo para a fila que está no mundo cuja propriedade pertence a Satanás. Quando você vai para o trabalho, você vai para um lugar cuja ambiência pertence a Satanás. De modo que nós somos peregrinos, como diz um livro que tem por aí, em terra estranha. Quando nós vivemos, quando nós existimos, estamos existindo em campos estranhos. Nós estamos vivendo em terra que não nos pertence, pelo menos por hora. De modo que eu tenho que acordar, mobilizado para uma guerra, dizendo, Senhor, eu entendo que é possível que hoje eu tenha que matar um urso e um leão. Mas eu não vou ficar em casa por covardia. Eu vou sair, mas pronto para a guerra, na certeza de que o Senhor está comigo. E se me aparecer ursos ou leões, eu abato pelo poder da tua palavra. Você já acorda com espírito de guerra. Você já acorda preparado para a possibilidade de lutas. De modo que, irmão, se não aparecerem leões e nem urso para você matar, você já vai estar dando glória a Deus. Porque você saiu preparado para a guerra. Você já saiu preparado para a vida. Você não saiu com a visão apaixonada, com a visão alienante de que tudo conspira a meu favor, todos me amam, todos me querem. Mas é possível que nessa mesma hora esteja alguém fazendo um trabalho de bruxaria para você. É possível que você esteja sentado aí agora e tem alguém ao teu redor, a gente não sabe quem está aqui. E o diabo é tão sujo que ele já veio de casa a pé, viu o teu carro lá na frente da igreja, rapaz, olha essa carreta aqui. Jesus, hein? Oh, da hora. E aí o diabo bota ele sentado do teu lado, cara, e nem sabe que o carro é teu. Está olhando para a tua calça, para a tua camisa, para o teu corte de cabelo. É olho grande. Isso é uma energia do inferno terrível. Você de repente está se sentindo mal aí. Meu Deus do céu, não está rolando hoje o óleo. O que está acontecendo?
De repente o cara está sentado do teu lado. Vê se ele tem um cara de homem de Deus do teu lado. Vê aí, dá uma olhadinha. Diga assim, irmão, eu te abençoe em nome de Jesus. Irmão, levanta preparado para a guerra. Você está entendendo isso? Esse texto aqui está falando de armadura. Está pegando como contexto um soldado romano. Fala do capacete, fala da cinta, fala da armadura, fala do boots, do coturno, fala da espada, fala do escudo. Ele está falando de um soldado de guerra. Para que vocês possam suportar o dia mal. Você não pode sair com essa visão apaixonante, alienante. Você tem que sair com o espírito de guerra, mas na certeza de que o general é por você. De que o general peleja por você. Senhor, eu sei que esse dia vai ser uma bênção. Não porque eu acho que problemas não virão, mas é porque eu tenho certeza que se eles vierem, o Senhor está comigo. Por uma simples razão, Ele disse que estaria contigo todos os dias. Essa ideia de que mal nenhum me acontecerá, é verdade, o Senhor te guardará, mas o inferno tentará, amado. E aí, caso ele tente, algum mal passe perto de você, você vai dizer, Satanás, você pode tentar quantas vezes você quiser, porque eu estou preparado para você. Precisa desenvolver, estar disposto para a guerra, ser soldado. Segunda coisa que a gente precisa, irmãos, a gente tem que fazer na adversidade caminhos. Nós temos que abrir caminhos onde não há caminhos. Sabe o que é isso aqui? É pedir a Deus destreza no incômodo. Você imagina, irmão, ele fala de uma armadura, põe um capacete na cabeça, fecha aquele negócio, bota uma camiseta que é feita de chumbo, depois bota aquela carcaça de aço em cima, tapa tudo, bota a bota, pega o escudo, bota a espada. Foi o que tentaram fazer com Davi para lutar com Golias. Você conhece esse texto, sim ou não? Meteram a armadura em Davi, Davi se sentiu um espantalho engessado. Ele falou, meu rei, não dá para lutar com isso aqui. Eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo andar. Isso é muito incômodo. A armadura é um troço incômodo. Então nós temos que aprender a caminhar no incômodo da vida. Nós temos que aprender e desenvolver a destreza de caminhar na adversidade, irmão. De andar sobre brasas. Eu tenho que aprender a dormir em cama de espinho. Eu tenho que criar um couro, como de tartaruga, para que os inimigos batam e não me firam. Eu preciso aprender a criar em mim sistemas de defesas. Ao invés de ficar reclamando, porque as dores me alcançaram, elas nos alcançarão enquanto o sangue correr na nossa veia, vai doer. E não adianta eu ficar falando, o Senhor está doendo. O Senhor está dizendo, está doendo, filho, faz alguma coisa. Aprenda a caminhar com a dor. Esforça-te, ele disse para Josué, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Então eu preciso, pela ajuda do Espírito Santo, a nutrir e criar anticorpos, para que eu possa caminhar na adversidade, porque a vida é diferente das novelas, irmãos. Das peças teatrais, cujo fim é sempre o mesmo. E eles viveram felizes para sempre. Não é assim? Tem aqueles filmes que a gente vê, irmão, a gente fica adrenalina pura. Mas o fim, a gente já sabe. Aí quando vimos aquela peça do pessoal do Projeto Vida Nova, a história de 4 suicidas, quantos estavam aqui naquela peça? Bom número de irmãos, né? Aí, o crente suicida tem uma síncope de santidade e ele consegue salvar os 3 suicidas, mas ele não consegue se salvar. E ele está lá na guerra com o diabo. Eu estou sentado ali, já sei como é que vai acabar esse negócio. Jesus vai aparecer, um homem vestido de branco por aquela porta ali, uma luz vai acender aqui em algum lugar, uma dessas aqui, e aí o diabo vai ver Jesus. Não é assim? A igreja vem abaixo, aleluia, glória a Deus, aplaude. Eu já sei como é que vai acabar esse negócio. Daqui a pouco Satanás vê se o cara e o crente dão um tiro na cabeça. Pô! Tum! Meu Deus, ele morreu. Me surpreendeu, o crente se suicidou. Mas depois o que aconteceu? Quem se lembra? Ele se levantou, como um filme de cinema, voltou.
Aí teve um segundo final. E quem adivinha como é que foi o segundo final? Quem adivinha ganha uma bala, irmão. Jesus entrou. E o diabo... É sempre assim, irmão. Agora deixa eu dizer uma verdade para você. Na vida não é sempre assim, não. Na vida, quando se abre as cortinas, geralmente o final é trágico. Vivemos uma epidemia de depressão, de gente desistindo da vida. Vivemos uma falência familiar, falência ética, moral, sociológica. Somos o maior país consumidor de psicotrópico desse planeta. Temos a segunda maior população carcerária do mundo, por enquanto. Vidas desgraçadas. Porque no palco da vida nem sempre vivem felizes para sempre. No palco da vida ninguém tem tempo para ninguém. É cada um por si. No palco da vida nem sempre os amigos estão lá. Nem sempre os irmãos estão lá, os familiares estão lá. Nas catástrofes da vida, nem sempre o final é feliz. Estou mentindo, irmão? Não, né? Então o que eu posso fazer enquanto ser? Pedir ao Senhor para desenvolver em mim capacidade de caminhar na adversidade com destreza. Senhor, se os dias são maus, capacita-me para nos dias maus experimentar o bem que o Senhor tem para mim. Porque mal são os dias e não você. De modo que você pode caminhar nos dias maus, experimentando todo o bem de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, amado. Agora só é possível com Deus ao nosso redor. Preguei aqui há bem pouco tempo atrás as bênçãos da fornalha. E uma delas quais foi, irmãos? É que a fornalha é o melhor lugar para vermos a revelação de Deus. Aí você vai se lembrar disso, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque foram íntegros, foram abençoados com a fornalha. E o rei disse, aqueça 7 vezes mais. Eles aqueceram. E quando o soldado ia levá-los para a fornalha, o soldado, a dezenas de metros da fornalha, morreu queimado. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego continuaram sozinhos para a fornalha. Entraram na fornalha. Quantos entraram na fornalha, irmão? 3. Morreram queimados? Não. Quantos saíram da fornalha? Quantos saíram? Quantos entraram? Quantos saíram? 3. Agora, dentro da fornalha, quantos tinham? Vamos recapitular. Quantos entraram? Quantos saíram? E dentro? As fornalhas revelam a presença de Deus ao nosso lado. A gente está indo para a fornalha. Deus, faça alguma coisa. Deus, tem misericórdia. Deus, dá, Deus. Vai, irmão. Senhor, eu vou na força do teu poder. Porque lá dentro da fornalha, quando você chegar no fundo do poço, quem sabe, você vai ver Deus do teu lado te sustentando. E como eu já preguei aqui há bem pouco tempo atrás, muitos chegam ao fundo do poço reclamando porque chegaram ao fundo. Pastor, estou no fundo do poço. Dá glória a Deus porque esse poço tem fundo. E se ele tem fundo, quem botou foi Deus. E para quem está no fundo só tem um lugar para se olhar. Para o alto. E de onde vem o socorro? Do alto. Então, se chegou ao fundo, aproveita para dar glória a Deus, olha para o alto. Porque de repente foi Deus quem te colocou lá, porque livre você não olha para o alto. Livre você olha para as circunstâncias, olha para as belezas da vida, olha para as alegrias da vida. E o Senhor quer tratar com você, às vezes permite que você chegue ao fundo do poço, mas o Senhor tem poder para estender a sua mão, tirar de lá. Então, desenvolva capacidade de se desenvolver na adversidade, de caminhar com incômodo. Deixa eu terminar minha palavra te dando uma terceira dica. Aprenda a discernir os teus inimigos e as fontes do mal que te oprime. Nesse versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. 12, aliás. Pois a nossa luta não é contra o quê? Contra a carne ou sangue, ou não é uma luta humana, mas contra o quê? Potestades, ou poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Nós seres humanos somos muito ruins de diagnóstico. Nós temos o mau costume, principalmente nós brasileiros, de atacar o foco e não a fonte. De atacar o fruto e não a fonte, a causa e não a fonte, né? Você está entrando num litígio com a tua esposa, com o teu marido. Teu esposo e teu marido até ontem eram santos. E agora vocês estão se digladiando como se fossem inimigos, competidores. Meu Deus, o que aconteceu? Eu conheço casais que a gente pergunta, vocês já se amaram algum dia? Que agora quer matar o outro. Acontece só no meu círculo social ou de vocês também? Vocês já se amaram mesmo, cara? Ao ponto de entrarem numa igreja de mão dada, ela com aquele sorrisão, ele com aquela cara de panaca, vendo você entrando lá. Já. E agora vocês... O que aconteceu? Você dormiu ontem próspero, acordou pobre. Você dormiu saudável, acordou com a doença terminal. Você dormiu com saúde, acordou com a depressão profunda, como aconteceu no ano retrasado, eu compartilhei com vocês. De um casal lindo. Ele acabou de se aposentar, engenheiro da Petrobras, cheio da nota. Uma casa com quintal enorme, com piscina, 5 filhos lindos, criados na igreja. Se aposentou com 50 anos. Fez 25 anos de casado, pegou a preta dele, agora solteiro de novo, todo mundo casado. Foi para Campos do Jordão no inverno. Quem é que não quer ir Campos do Jordão no inverno, irmão? Ver a neve, né? Passaram lá 15 dias, voltaram. Dormiram em casa a primeira noite, na outra manhã, na manhã do dia seguinte, ele não acordou. Depressão. E passou 9 meses dentro do quarto, sem sair para tomar banho, fazendo suas necessidades numa comadre, barbado. E ninguém entendia o que aconteceu. Indagações sem respostas. Ele ouviu uma mensagem minha. Mandaram um CD para ele. Como vencer a depressão. Ele ouviu e disse, eu queria conhecer esse pastor. A esposa veio até mim, eu fui até ele. Fiz terapia com ele. Durante 1 mês e meio, 2 meses, consegui tirá-lo do quarto. Tomou banho, fez barba. Chegou a varrer o quintal, limpou a piscina dele, mas sempre dopado. Eu falei, esposa, eu não tenho mais como continuar com esse homem, porque dopado desse jeito eu não posso fazer mais nada. Pastor, então eu vou parar de dar o remédio. Não faça isso não. Eu não sou médico. Não faça isso. Caí na asneira de ligar para o psiquiatra. Doutor, eu sou fulano de tal, eu contei a história toda. Estou trabalhando com psicologia com o seu paciente, ele conseguiu uma progressão tão grande, mas ele está dopado, eu não tenho mais como conseguir. Eu queria saber se dava para o senhor. Vou lhe processar. Pô, mas Jesus da glória. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu falei para a família, não posso mais fazer nada. E me retirei. Pastor, não se retire. A semana que vem, daqui a 8 dias nós temos consulta de novo, eu vou falar com ele. Chegou lá, o psiquiatra aumentou o remédio de raiva. Eu falei, não posso mais fazer nada. Naquela mesma semana, esse homem encontrou forças para se levantar do seu quarto de novo, para onde ele se meteu de novo. Quando não tinha ninguém em casa, ele pegou o carro na garagem, saiu pela primeira vez na rua, depois de meses, já tinha passado 1 ano. Conseguiu dirigir da Baixada Fluminense, em São João, onde ele morava, até a Ponte Rio-Niterói, de onde se jogou, e veio a falecer. A esposa me liga, eu entro em pânico, em desespero. E às vezes eu sonho com esse homem gritando socorro, e eu não pude fazer nada. A vontade que eu tive foi de ir naquele psiquiatra e jogá-lo na mala do meu carro e dirigir até a Ponte Rio-Niterói e depois voltar com ele para casa, lógico. Vocês pensaram o quê, gente? Não. Pastor, de onde ele tirou força para sair do seu carro se ele não saía nem no quintal? Não é contra a carne ou sangue que a gente tem que lutar. A nossa luta é contra potestades. A nossa luta é no campo dos espíritos, é no campo sobrenatural. Ou, se não no sobrenatural, no mais que natural.
Porque os problemas do ser não são naturais, irmão. Irmão, saudade, você consegue pegar na saudade? Ódio, você consegue pegar no ódio? Fome, você consegue pegar na fome? Amargura, angústia, depressão, você toca nisso? Não, isso te toca. Mas não tem remédio, porque estão no campo do mais natural, quase sobrenatural. Não há remédio que solucione. Só aquele que é sobrenatural, amado. Não há esposa que cure. Não há dinheiro que cure. Não há sexo que cure. Não há amizade que cure, porque estão no campo do ser. No campo do mais natural, porque natural, irmão, é um machucado aqui, ó. Ralei, bati com o joelho na quina do púlpito, tropecei aqui, caí de cabeça, fiz um calo. Isso é natural. Bota metiolate e resolve, irmão. Mas as lutas do ser, que esse tempo presente vai adoecendo sem a gente se perceber, a gente acorda mal, isso é mais do que natural. Não adianta trejeitos, não adianta poder humano. Nossa luta não é humana, é sobre-humana, é mais que humana. E eu tenho que entender que para que eu possa prevalecer nesse dia que é mau e cada vez mais mau, eu preciso de um ser que transcenda a normalidade. Um ser que possa penetrar no íntimo do meu ser, mas de verdade, sem barganha, sem máscara. E só existe um. Como é o nome dele, irmão? Jesus. E o texto termina dizendo: e havendo feito tudo, permanecer firme. E você vai olhar para o dia mau quando você estiver cheio de Deus. Dizer assim: dia, pode sossegar. Porque comigo você só tenta. Porque embora tu sejas mau, dentro de mim há aquele que é todo bom. Jesus de Nazaré. Levante preparado para a guerra. Aprenda a caminhar na adversidade. E entenda que a luta é sobrenatural. E para vencer alguém sobrenatural, só alguém sobrenatural. Porque senão eu sou vítima fácil. E eu termino dizendo o que disse quando comecei. Deus não criou filhos para perder. Você não foi criado para perder. Você é um ser pelo qual Deus deu a vida do seu próprio filho. A tua derrota ele já viveu. A tua morte ele já morreu. A tua humilhação ele já viveu. A tua maldição ele já levou. A você resta, segundo a promessa dele, viver e viver com abundância. Você entende essa palavra, amém ou não amém? Recebe como de Deus para o teu coração. Diga assim: eu fui chamado para a vitória. Diga, irmão que está do seu lado: você vai vencer. Diga mais: você já venceu, creia. Quando você recebe, aplaudam ele bem forte, glorifique o seu nome.